Amém. Já sela sua esposa, seu esposo. Amém. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Amém. Boa noite, a paz de Jesus. Meu nome é Karine, tenho os 2 filhos e nós servimos no Ministério do Pastoreiro. Estou muito feliz hoje, né? Minhas ovelhas hoje vieram tudo, gente. Que bênção, hein? Tem que ser todo o grupo, viu? Não é só hoje, não. Mas glória a Deus por isso. Amém. Temos 2 filhos, né? Pedro Henrique e a Maria Júlia. Vamos fazer esse ano 17 anos de casado, mais 7 de namoro, uns 23, 24 aí, né? Chegando. Graças a Deus. Amém? O tema que nos foi proposto foi Sal da Terra e Luz do Mundo. Vamos pegar a nossa palavra em Mateus 5, 13 a 16. Amém ou misericórdia? Diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que alegria, né, gente? Ser sal e luz. Hoje, quando eu estava rezando, eu falava para Jesus assim: Senhor, eu quero ser luz, mas o que eu vou falar para aquele povo? Né? O que eu vou falar para aquele tanto de gente, bem maior do que um grupo de partilha? E o Senhor falou que a gente precisava amar de verdade. O Senhor falou que nós precisamos amar a Deus de uma forma verdadeira. Porque eu e você, a nossa família, é um pedacinho do céu aqui na terra. E cada um de nós tem uma missão, que é levar a luz de Cristo às outras pessoas. Você é um escolhido de Deus. Fala para o seu irmão aí, do lado. Fala, você é um escolhido de Deus. É um servo que é luz das nações, vai dizer o Isaías 49, né? Servo, vou fazer de ti servo, luz das nações. Então você e eu, nós somos chamados a ser luz. E onde a gente é chamado a ser luz? Primeiro, em casa. Se eu não for luz com a minha esposa, se ela não for luz comigo, a gente pena, né? A gente não faz a vontade de Deus. Nós não conseguimos passar para o outro a luz de Cristo. E eu me lembro que no começo do nosso casamento, eu não fui luz. Às vezes, eu até buscava ser uma pessoa até boa, um marido bom, buscava a Deus, mas ainda faltava algo. E falta. E sempre vai faltar. Mas a luz de Deus foi entrando no meu coração e eu fui aprendendo a amar ela de verdade. Às vezes, quando ela fazia uma comida assim, né, no começo, assim, né, mais ou menos, né, e às vezes eu silenciava, né, porque lá em casa tem as medidas, né, as panelinhas já é a medida certinha, não falta comida, e hoje está uma delícia, mas às vezes não dá. É só a conta, né?
Mas por muitas vezes a gente não foi luz um com o outro, às vezes ranhava, né? Esses dias eu até falando para ela do skinny, né? O skinny lá virou um saco de milhopão, o trem ficou grande, menina, né? Por quê? Às vezes falta caridade com o outro, né? E nós, como casais que servem no pastoreio, a gente tem que ter Deus, tem que ter essa luz aflorada mesmo no nosso coração o tempo todo. Porque os casais que chegam até a gente precisam receber essa luz. E se eu não for luz com a minha esposa, com a minha casa, lá na minha casa com os meus filhos, como é que eu vou atender ou resgatar alguém, ou trazer alguém para Deus? Não tem como, não é verdade? João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então nós decidimos buscar essa luz para a nossa casa, para o nosso grupo de partilha, quando às vezes tem reunião, quando às vezes a gente tem uma missão, mesmo que seja um casal, porque às vezes a gente coloca lá no grupo, né, partilha, muitos casais, e às vezes acaba que pela descrença, às vezes pelo imprevisto, às vezes não dá aquela quantidade de gente que a gente sonha, né, de ver todo mundo. Mas às vezes com um casal só, a graça de Deus acontece. Por quê? Nós decidimos ser luz. Nós decidimos ser de Deus. E talvez naquele dia, aquela pessoa que foi sozinha, era o que precisava. Talvez se tivesse mais gente, não teria tido uma partilha tão frutuosa. É claro que várias vezes a gente estava com a casa cheia, né? Os pastores aí sabem, né? Uma hora está cheio, uma hora está vazio. Mas às vezes está vazio porque às vezes não tem uma opção verdadeira. Às vezes não tem uma opção de às vezes abandonar aquilo que é do mundo, aquilo que afasta de Deus, para poder estar na presença de Deus. Quantas vezes nós temos que abster de alguma coisa, de sacrificar alguma coisa para estar aqui na casa de Deus? Por muitas vezes. Ou você faz as coisas do mundo, ou você faz as coisas de Deus. Não dá para fazer a mesma coisa. Se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E aí o pecado reina dentro de você. E aí você fica descrente, o pecado te tira da graça, te tira do grupo de partilha, né? Te tira da quinta-feira, te tira da vida de oração. Tudo isso nos impede. A Santa Missa. Então tudo nos tira da graça, tudo nos tira da luz. Por isso eu tenho que ter uma determinada determinação. Não pode parar de pedalar, né, Cíntia? Não pode parar de pedalar. Se eu parar de pedalar, eu não vou conseguir chegar. Tem uma música que fala assim, ó. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Não sou cantor não, hein? Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Mais uma vez. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Amém? Não precisa de você pegar Isaías 5. Deixa eu pegar aqui. Enquanto o Júnior encontra, o Espírito Santo me incomodava para vocês lembrarem quem foi a luz para vocês. Hoje vocês estão aqui no grupo. Quem foi a luz? Quem trouxe você até aqui? Quem te levou para a luz que é Jesus?
Eu vou contar para vocês quem foi a minha. Primeiro foi minha mãe, né? Que lá dentro de casa fazia nós rezar o Santo Terço. Ela rezava o terço com os vizinhos. E aí nós tínhamos que ir, querendo ou não, nós tínhamos que ir, gente. Né? O povo de antigamente era mais obediente. Por isso que é importante você estar aqui hoje. Porque se você está aqui hoje, o seu filho vai pegar amor pelas coisas do Pai. Se você não vir na casa de Deus, não tiver perseverança, eles não vão querer vir. Né? Então, primeiro foi minha mãe. E aí eu sempre, né, ia rezar o terço com a minha mãe, gostava de falar e tudo, de rezar. E o Júnior, gente, pensa num homem que gosta de quê? Vocês acham que gosta? Futebol. Gente, ele só ia para o lanche e ainda assim com medo de ter rezado, faltar um mistério lá, ele ter que rezar, sabe? Mas não ia de jeito nenhum. A mãe falou, vamos casar, esse homem vai dar uma mudada. Não é possível que ele não muda, né? E aí nós casamos. Falei, não, vamos fazer um encontro de casais. Foi um encontro de casais, nós fizemos esse encontro. E aí estava, né, muito no mais ou menos. E eu falei assim, Deus não gosta de mais ou menos. Vamos fazer o negócio certo. E fui rezando, pedindo a Deus sabedoria para que Ele me levasse para um lugar onde eu tivesse um povo que fosse luz para me ajudar. E aí a minha irmã, né, foi no grupo de partilha do Bruno e da Carol 2 vezes. E ela chegou lá em casa encantada com o grupo, que era muito bom, que o povo partilha, que os casais, todo mundo tem dificuldade. Ela achou que era só ela que tinha. Eu falei, opa, ela é o lugar que eu achei, acho que é esse aí então. Né? Quero ver o Júnior largar essa bola agora. E nós fomos, viemos. Aí ele falou assim, não, eu falei, Júnior, que dia que é? Quinta? Ele não quis vir. Aí eu falei assim, meu Quinta Deus... tem futebol, né? Por quê? Porque tem futebol. Quinta eu não posso faltar. Eu ia para reclamar. Aí eu lembrei das luzes das mulheres sábias. Minha avó, minha tia, que fazia o quê? Fazia como Maria, silenciava. Foi isso que eu fiz, silenciei e rezei. Falei, mas na próxima vai dar certo. Na próxima eu arrumei, ele chegou, estava pronta. E ele vestiu o shortinho de jogar bola. Eu falei, não é possível que ele vai jogar. Gente, eu falei, agora o silêncio está mais difícil, né? Eu, não, Júnior, vamos. E ele falou assim, tá bom. Eu vou, mas com uma condição, porque ele achou que eu não ia aceitar, né? Se nós for para o grupo e depois do grupo nós for para o jogo, eu vou. E eu tava... Pensa, gente, que hora acaba o grupo? 10 horas, o jogo era 11 horas, e um barrigão, ó. Estava grávida do Pedro Henrique. Mas nós fomos, né? Viemos e ele não queria sentar perto do Bruno de jeito nenhum. Eu falei, eu vou sentar perto do pastor, porque acho que ele falou que eu tenho que sentar perto dele. E ele, eu não vou. Eu falei, eu vou. Falei, beleza, eu vou. Se você não quiser ir, você fica, eu vou. E eu fui. E aí ele, sem gracinha, chegou ali perto, né? E no dia nós não conversamos. Ele correu pro jogo. E nós fizemos isso por muitos meses. Pedro Henrique quase nasceu na beira do campo e aqui na igreja. Mas deu tudo certo, gente. Mas porque eu decidi seguir Jesus. Né? E é claro que ele também foi mudando, o coração dele foi convertendo, ele foi vendo minha barriga grande. E logo ele foi largando de mão do jogo. E nós, né, começamos a partilhar na segunda. Aí ele já não jogava segunda, já jogava quinta, mas só o jogo era mais tarde. E as coisas foram acontecendo. Gente, era só 3, 4 vezes por semana. Entende? Aí, como a gente participava na sexta-feira do SCC, sexta-feira era muito bom. Se a gente fosse viajar, ela não ia encrespar, né, de faltar. Então, a gente vivia, não tinha filho ainda, né, vivia viajando. Mas aí quando ela falou, não, a partilha é segunda-feira. Eu falei, poxa vida, segunda-feira não dá, é dia do jogo. Não, mas aí tem o terço na casa da minha mãe. Eu falei, não, mas aí terça também tem jogo, né? Vamos para quarta? Não, o grupo é quinta. Não, aí quinta tem jogo, né? Não tem como, né? E é igual ela falou. E aí a gente vai mudando, né? Eu corria da mãe dela, de um terço, meu Deus do céu, só chegava na hora do lanche, sabe? Não gostava de rezar o terço, de jeito nenhum. Repetitivo, não, cansativo, dormia. Meu Deus. E quando foi um dia, ela falou assim, não, nós vamos marcar, mas não me falou nada, né? Nós vamos marcar o terço na quarta-feira. Tinha um previsto lá e não deu para marcar na terça. E aí na terça eu fui jogar bola pensando que tinha acontecido o terço. Quando foi na quarta, ela, não, hoje é o terço. Falei, meu Deus, mas não era ontem? Tá, vamos lá, né? E eu cheguei, gente, a gente começou a rezar o terço e parece que
Nossa Senhora foi me envolvendo assim, de uma maneira, sabe, eu não sei explicar, mas foi tanto amor no terço, que eu saí dali Mariano da Silva Sauro, sabe? Eu comecei a pegar amor no terço, e eu lembro que um dia, eu saindo do encontro de casais, eu falei assim, porque aí eu rezava, mas não era todo dia. E aí eu saí do encontro de casais que a gente fez, Barrigão, Fred estava lá também. Eu falei, eu decidi, né, dentro do carro, na hora que a gente estava voltando, falei, não, eu vou rezar o terço todo dia, para a minha família. E aí comecei a rezar o terço todo dia. E aí quando foi um dia, a gente no retiro de servo, a gente servindo já, depois teve um outro encontro de casais, uns 2 para frente, eu saí, aí colocou no meu coração, veio no meu coração, né, não, agora é o rosário, já chega, né, tercinho, né, vamos para o rosário, e eu fiz um propósito com o rosário. E aí a partir daquele dia, o rosário fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, porque eu me apaixonei por Nossa Senhora. E eu não sei contar as graças. Quantas bênçãos Nossa Senhora já derramou lá em casa. A começar dos nossos filhos, né, amor? Começar do milagre, porque os nossos filhos são milagre. Né? Eu vou partilhar rapidinho do Pedro Henrique. Eu tive encefalite com 10 anos de idade. E aí, tanto que a luz ela é importante. Eu lembro que no leite de hospital, muitas vezes minha mãe rezava o terço e os médicos não tem mais jeito, e ela rezava o terço e voltava, minha filha, vai dar tudo certo. Sabe, eu cresci com aquilo, minha filha, vai dar tudo certo. Então, depois que nós nos casamos, né, ela nunca falou em filhos comigo. Porque a Karine não vai ter filho, ela não pode ter filho. E aí eu, né, não falava nada para ela também, e também não tinha vontade. E ali rezando o Santo Terço, a vida às vezes no mais ou menos. E quando eu endireitei a vida, eu falei, agora é hora de eu ser mãe. Aí eu cheguei no Júnior, Júnior, eu quero ter um filho. Ele olhou, ficou amarelo, coitado. Assustei, né, porque, só interrompendo, quando nós casamos, eu casei, mas não tinha vontade, não é que eu não tinha vontade, eu tinha vontade, mas eu sabia que eu não podia ter, por causa do problema dela. Inclusive, até as pessoas que estavam perto de mim, que conheciam, falavam, mas como é que você vai casar com ela? Não pode nem ter filho. Qual o problema dela? Vira e mexe, está dando crise aí na sua frente. Né? Então, assim, mas eu casei porque era vontade de Deus. E eu esperei o tempo de Deus. Eu não quis passar na frente de nada. Né? Graças a Deus. E então, quando eu falei para ele, não, bem, né, vamos deixar esse negócio quieto. Eu falei, não, eu quero. E ele, não, mas não tem jeito. Eu falei, tem, que para Deus nada é impossível. Fomos no médico, eu falei, não vou falar nada para minha mãe, que se eu falar, ela vai me esganar, né? Assim, não podia, não. Aí eu fui no médico, o médico falou assim, não tem jeito, você está ficando doida, Karine, não tem jeito, não. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim, como assim, Karine, metade do cérebro, como é que você vai ter um filho, o neném vai morrer, vai faltar oxigênio, não tem jeito. Quanto por cento de chance eu tenho desse menino nascer? Ele, 1. Eu falei, então eu vou pegar no 1. Aí ele, o que eu tenho que fazer? Né? Alguma coisa aí. Ele falou, você vai tirar o remédio durante 3 meses. O remédio controlado, né? Que eu tomo à noite. Para poder limpar o sangue, para então você poder receber o feto. Que eu acho que não vai dar. Mas se você tiver coragem, eu não responsabilizo e tal. Eu falei, ok. Saí de lá decidida, comecei a tomar o ácido fólico. Esperei, estava com 1 mês e meio que eu estava sem o remédio. E o primeiro sintoma da crise convulsiva era dor de cabeça. Eu cheguei no trabalho com muita dor de cabeça. E eu falava, Júnior, eu não estou aguentando, minha cabeça doendo demais. Eu já tinha tirado o remédio, por isso a dor de cabeça, né? Ele, bem, toma o remédio, porque né, vai que você passa mal e volta tudo de novo, não faz isso não. E aí eu falei assim, não, a minha fé não é essa de tomar o remédio, não, Júnior. Você pera aí que eu vou ali e já volto. Aí num quartinho, barracãozinho que a gente morava, né, na época, eu tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E eu deitei na minha cama e coloquei as mãos assim e falei, Nossa Senhora. Eu acho que eu não enxerguei, né, gente? Que a pretinha, tadinha. Eu olhei para ela assim e falei, Nossa Senhora, eu quero experimentar a graça de ser mãe. Eu quero saber, mãe, o que é gerar um filho, mãe. Tira essa dor de cabeça de mim. Porque se a senhora não tirar, mãe, eu não suporto mais. Gente, eu coloquei a mão na minha cabeça, a cabeça pesou, sabe? Saiu assim,
como com a mão. Nossa Senhora tirou com a mão a minha dor de cabeça. Mas por quê? Porque eu buscava Jesus. Porque eu tinha fé de que se Deus quisesse, Nossa Senhora pedisse, naquele momento a minha dor de cabeça ia passar. E naquele momento eu levantei, o Júnior bem do céu, você veio tomar um remédio? Eu falei, que remédio? Eu vim foi comer alguma coisinha e... Assustei, porque ela pediu foi comida. Eu falei, mamãe, você estava aí agora, né? Assim, a gente fraqueja um pouco na fé. Porque eu falei para ela, eu conheço a crise. Ela passava mal dormindo, às vezes eu acordava, estava lá repuxando. Eu falei, não dá para ficar com dor de cabeça. Dor de cabeça lá em casa é até de estimação, né, meu bem, nós dois. Meu Deus, enxaqueca daqui tanto, né? Louvado seja Deus. Mas aí eu falei para ela, falei, não, toma um remédio. Gente, é difícil demais você ver uma pessoa assim, que sofre com aquilo, que é o que ocasiona a crise. Eu falei, não, vamos tomar um remédio. Ela, não. Já tinha o quê? Uns 2 meses, mais ou menos, né? E aí se ela toma, volta tudo de novo, estaca 0 para o filho. E, no entanto, ela prosseguiu. E nós prosseguimos na fé, sabe? Eu grávida, muitas vezes tinha que tomar oxigênio para o neném sobreviver. E aí tinha que... Eu lembro que eu ficava muito... Tomava um remedinho só para poder acalmar, né? Para mim poder não passar mal. Só que acontecia, o menino dormia demais, né? E aí não sabia se ele estava vivo ou não. Mas essa foi a luta, gente. De uma das lutas. Mas, gente, graças a Deus, eu sempre tive tanto no meu coração. Eu sempre fui rodeada tanto um povo de luz. Né? E quando eu vim para cá, aí que eu vi mais ainda essa luz. E eu pensava, Jesus, se o Senhor colocou o sonho no meu coração, meu filho vai nascer. Muitas pessoas falavam, Karine, larga de mão, não tem jeito, essa gestação não vai adiante. Eu falava para o Senhor, se o Senhor me deu esse filho, Ele vai fazer ele nascer e vai nascer com saúde. E pela glória de Deus, o meu filho hoje está com 12 anos. E ele sonha em ser o quê, gente? Jogador de futebol. E a Maria Júlia é ginástica, né? E nós estamos caminhando com ele. Mas sabe o que eu falo muito para o Pedro Henrique? Sempre quando a gente vai para o treino, todos os dias ele vai para o treino. Vai eu e ele, né? Eu e ele, gente. Quem não gostava de futebol tem que ir para o treino todos os dias. Isso é amor. Com ele vai todo dia. Tem alguma coisa errada, não tem não? Né? E não fica nem um pouco triste. Tem jogo, tem campeonato, tem isso. Aonde? Deus já me curou, lá né, gente? Lá em Guapó. E ó, não tem problema, né? Mas é isso, sabe? Aí eu sempre falo pro Pedro assim, sempre quando a gente vai, antes a gente vai rezar. Primeiro a gente reza. Primeiro você busca a Deus, depois a coisa do mundo. Às vezes ele está ali tristinho, mãe, se não der. Eu falei, se não der, porque Deus não quer. É porque Deus tem coisa melhor para você. Mas reza, meu filho, reza. Se tem campeonato, reza. Né? Tem um jogo domingo. Ele, mãe, o que nós vamos fazer agora que tem um jogo domingo? Eu, vamos fazer uma novena, então. Estamos fazendo essa novena. Sabe, para tudo quanto é campeonato, nós fazemos novena. Gente, porque é uma forma de que eu ensino meu filho que ele tem que rezar. Que eu ensino meu filho que ele tem que fazer luz no mundo. Né? Quando chega lá no campo, as pessoas, Karine, reza por mim. Karine, reza pelo meu filho que está doente. Karine, meu filho está assim, assim, assado. Fala para o Pedro Henrique rezar. Porque o povo sabe que o Pedro Henrique quer ser jogador. Mas o povo sabe mesmo que ele é um menino que quer buscar o céu. Mas por quê? Porque ele vem em casa. Porque ele vem em casa, gente. Porque é fácil? Não é fácil, não. É fácil para o grupo de partilha só com um casal? Tem algo que dá uma raiva na gente. Meu Deus. Eu fico, pega povo preguiçoso. Será que eles pensam que o céu vai cair assim? Eles vai... Não, gente. Ir para o céu, o caminho é árduo, o caminho é difícil mesmo. A minha gestação não foi difícil. Depois eu ainda internei, fiquei em coma, né? E muito mais coisa, mas é difícil mesmo buscar o céu. Eu tomo meu remédio controlado até hoje, todos os dias. Para mim é fácil vir para o grupo de partilha, vim para cá de noite, quinta-feira, eu tomo remédio 9h30. Porque, na verdade é 9, mas aqui eu tomo 9h30. Para a dor doer menos um pouquinho. O que eu faço? Eu ofereço minha dor para Jesus. Quando eu vou para o encontro de casais, eu ofereço minha dor para Jesus. Porque eu tomei por decisão ser luz para o povo. Ser luz para as pessoas. Ser luz para a minha filha. Então, gente, a gente tem que parar de ficar com essa preguicinha, com essa coisa que eu não posso, que eu não dou conta, que não sei o quê. Não, gente. O céu é para os fortes. E para você, se você quiser o céu, você vai ter que lutar mesmo. Não vai achando que é fácil, que não é fácil. Ser luz no mundo não é fácil. Buscar o céu não é fácil.
Então, bora acordar, né? Vou deixar o Júnior falar, porque ele falou que era só ele, eu já falei demais. Mas vamos buscar esse céu, não vamos, gente? Vamos lutar por esse céu. Tem que lutar, né, gente? Eu lembro que quando as crianças nasceram, foram um momento que eu me aprofundei mais ainda na oração, porque quem dava mamar para eles era eu, né, de 3 em 3 horas, porque ela não pode dar mamar, porque o remédio está no sangue. E ela chorava por causa que queria amamentar, e não tinha jeito. Então quem acordava era eu, quem olhava era eu, de 3 em 3 horas era eu. E eu já estava acordado mesmo, que ia adiantar dormir, né? Aí às vezes eu emendava e era terço rezando, e ali eu aprendi a interceder. Foi onde eu aprendi a interceder pela comunidade, ter uma vida interior diferente. Aqui eu já estava rezando, mas não era nem para pedir graça para mim, sabe? Eu já estava tão agraciado com os filhos, com a esposa, com a casa, com tudo que Deus providenciou para nós, que aí eu comecei a me doar para o outro. Então, quando eu percebi isso, eu vi que a essência, quando a gente veio para a Sagrada, foi aprender a ser para o outro, a me doar pelo outro, porque tem alegria quando eu vejo que o outro é transformado, por causa da sua oração. Quantas orações eu recebi hoje, quantas palavras, meu irmão, o Espírito Santo está com você, o Espírito Santo vai derramar sobre você bênção hoje, entende? Então quando eu me deixo ser conduzido pelo Espírito Santo e deixar a luz de Deus brilhar, é muito melhor dar do que receber. E aí você vai vendo os frutos. Hoje quando eu vejo a Emanuela, dá vontade de amassar ela, porque o Emanuel mais sabia, porque eles perseveraram. Eles pagaram um preço, porque ninguém quer pagar um preço. Todo mundo quer essa vidinha que está aí fora, viver no pecado, viver no adultério, viver na fornicação. Mas, e Deus? E o céu? Ninguém quer ir para o céu? Todo mundo fala que quer, mas ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer pôr o joelho no chão e rezar pela sua família, oferecer um terço, um rosário. Ontem nós fomos numa missão com a minha prima, cheia de, nossa, meu Deus. Eu falando para ela, minha filha, vamos caminhar no Espírito Santo. É só isso que Deus quer, caminha. Né? E ela louvava a Deus por esse encontro ontem. E eu louvo muito a Deus pela vida dela, né? 34 anos. Né? Mas que Deus está agindo na vida dela. E começou, falei para ela, vamos caminhar. Né? Muitas vezes a gente fala para o grupo de partilha, vamos caminhar, é muito simples, mas é a palavra de segunda-feira do grupo de partilha, vai lá e banha 7 vezes no rio, é simples. Nossa, eu pensei que era não, é coisa simples, é só banhar no rio, é um grupo de partilha, é pequenininho, mas a graça acontece. Tem gente que quer uma coisa estrondosa, sei lá, Moisés Rocha, Frei Gilson, e tal, e lá vai dar piruleta. Meu irmão, o Espírito Santo age tão simples. Num grupo de partilha, quantas bênçãos a gente já viu, né? O Ivanildo, graças a Deus, daqui a pouco está servindo. Carol, mais o Murilo. Né? E tantos outros, os que estão conosco também, né? Todos do nosso grupo, aqueles que não estão, louvado seja Deus, porque você tem um chamado. Você não é uma pessoa chamada a ser igual àquele que está lá fora. Você tem que ser luz para mudar lá fora, não é lá fora para mudar aqui dentro. Aí as pessoas acostumam lá com aquele jeito de viver. Eu me lembro que uma conversão através de um pecado que aconteceu na minha vida. Eu estava numa festa de família e aí eles passando uma bananinha, aquele negócio de beber, licor, sei lá, como é que chama? Pinga? É um trem docinho. Pinga, E eu me lembro que, olha a importância do grupo de partilha e a importância de você buscar a luz. Porque se eu não tivesse vindo, eu não teria tido a certeza de que Deus estava comigo. Porque quando eles estavam lá naquela roda lá, e a família vai, fala, vem, fumar esse trem, está lá rodeando. A fé parou em mim. Eu bebi. Falei, uai. Pensei comigo, né? Não, mas que trem esquisito, né? Bebi, a Karine olhou para mim assim e falou, uai, não entendendo assim não. Sabe, mas que trem doeu no meu coração. Porque a regra de vida, para mim, eu uso da bebida
para santificar a minha família. Não é porque é pecado. Mas eu uso de abster da bebida para santificar a minha família e os meus filhos. Entende? Então, quando eu deixo de fazer alguma coisa e mortifico, é para santificar a comunidade, santificar meus irmãos, santificar minha família. O caderno de oração que acabou, né? Rogério, louvado seja Deus, quantas bênçãos. Rogério, né, dando o testemunho da humildade. E mansidão, que é o que acabou, né, o livro, de estar lá passando áudio para aqueles que não lê, às vezes que está com preguiça, né? Olha que bênção ser luz. E aí eu tomei esse negócio, fiquei, né? Não dormi. No outro dia eu fui para a capela, quando eu estava lá na fazenda, comendo um piqui, um frango caipira, lá na minha sogra, direto, um requeijão, essas coisas simples assim. E aí eu fui para a capela rezar. Quando eu fui para a capela rezar, eu comecei a chorar, rezar o terço, eu abri a palavra Oséias. Aí fala assim, ó, meu povo é inclinado ao pecado. Ele busca a salvação, mas não procura a salvação, mas não quer elevar, não quer buscar. Assim. Deixa o pecado tomar conta. E aí eu chorei naquele dia, rezei, falei, porque o pecado, meu irmão, ele tem que doer no seu coração. Se o pecado não doer, é uma tristeza. Se o pecado não doer em você, é sinal de que você não está sendo luz, infelizmente. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você permanecer no pecado, entende? Pecar, a gente cai, tropica, levanta, né? Não pode parar. Mas uma coisa é você permanecer no pecado, no adultério e tantas outras coisas, entende? Então, eu rezei, pedi a Deus, falei para a Karine no dia, e aquela palavra veio, segunda-feira eu partilhei no grupo de partilha. E aí, quando foi quinta-feira, o que foi a palavra? A Cíntia pregando? Oséias. E ela falou assim, e olha no versículo 7, olha o tanto que Deus fala, justamente aquilo que ela falou. Meu povo é inclinado ao pecado. Eu falei, oh meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu estava atolado no pecado. E como doeu. Mas isso serviu de lição para mim, sabe? Serviu de aprendizado, porque hoje eu corro do pecado. Eu corro. Eu não quero levar para minha casa ocasião, nem para mim, nem para minha família de pecado. Não quero. Eu quero santificar a minha casa, santificar a minha família, santificar aqueles que estão à minha volta, né? E o quanto Deus nos usa. Quer falar, meu bem? Como cair no pecado é fácil, né, gente? Igual o João falou. Para mim é no temperamento, né? Dá para perceber, fácil. Mas eu luto muito com ele, né? Diariamente, tentando ser melhor para os meus filhos, tentando ser uma pessoa melhor. E assim, mas o que me alimenta é a oração, né? Quantas vezes, todo dia ali, às vezes, né? Todo dia não, mentira que não é todo dia, né? Tem dia que a gente corre demais, trabalha demais, e acaba que quando vê, o dia passou, está de noite, e você quase que não rezou direito. Mas a gente luta para não cair no pecado. Porque, gente, eu falo para vocês com muita propriedade. Depois que eu tive a Maria Júlia, é lógico que os outros comem, eu não lembro muito bem, né? Porque eu era mais nova. Mas depois que eu tive ela, eu fiquei 15 dias em coma. E eu lembro que quando eu internei a primeira vez, operada, né? Você pensa, com um rasgo na barriga. E eu ter que... Isso aí você repuxa tudo, né? Não tinha UTI, não tinha jeito de internar. Minha mãe fez o quê? Rezou o terço. Foi luz na minha vida. E aí o Júnior já rezava, graças a Deus, saiu os dois para rezar o terço, igual doido no hospital. Mas, graças a Deus, né? Deu tudo certo, não precisei de UTI no dia. No outro dia que tinha vaga, eu fui para a UTI. E eu lembro que quando... Por isso que eu falo para vocês que vocês precisam converter agora. Agora. Porque quando eu estava no quarto, né? Primeiro, eu estava no quarto. E aí os médicos tudo foram lá me ver, porque quando eles falaram, Karine tem encefalite, metade do cérebro, né? Um lado murcho, outro inteiro. Como que essa menina ainda conversa? Né? Eu ainda brinco e falo, nossa, então eu ia ser nerd, né? Pensa. Mas, né? Eu lembro que aqueles médicos foram. Quando aqueles médicos saíram, gente, eu só lembro de escutar assim, muito vagamente, eles falar assim, empurra, né? Tipo assim, acho que era a máquina, empurra, que não dá tempo dela chegar. E naquele momento, naquele instante, eu pensei, vou morrer. E eu levei o pensamento para Deus e falei, Jesus. Quando eu falei Jesus, gente, só deu prazo de falar Jesus. Não deu prazo nem de falar perdão. E aí eu já não sei de mais nada.
É por isso que eu falo para você, nessa noite, ser luz na terra hoje. Ser luz para o outro hoje. Ser luz na sua casa para o seu esposo hoje. Eu luto com o meu temperamento. O dia do skin, eu vou contar para vocês. Ele levou o menino para jogar, eu falei, dá janta para o menino. Porque ele treina 3 horas por dia e já vai treinar com você. Dá janta para o menino. O que deu? Skinny. E ele gostou? Mas aí eu fiquei brava, muito brava. Voltou a Karine velha, gente, muito tempo que não voltava. E aí naquela noite, né, eu fiquei brava e nós dormimos brigados. Pela primeira vez em 17 anos. E eu não me orgulho disso. No outro dia eu levantei muito arrependida. Muito arrependida mesmo. Por quê, gente? Porque eu não posso dormir brigado com meu esposo. Porque se eu morro de noite. Aí eu chego lá... Uai, não, por que você não foi para o céu? Uai, mas por que você não foi? Você não sabe perdoar por causa do skinny? Como que você vai para o céu? Ela dormiu magoada, eu não. Eu não estava com mágoa dela, não, eu só escutei. Falei, ô Senhor, ela vai acalmar. Mas é assim, mesmo abalado, a certeza da vitória, né? Tem um livro, Caminho, de São José Maria Escrivá, diz assim, ó. Soldado clama ao apóstolo, ao cristão. Pois bem, nesta bendita e cristã peleja de amor e de paz pela felicidade de todas as almas, há dentro das fileiras de Deus soldados cansados, famintos, lacerados pelas feridas, mas alegres, porque levam no coração a luz segura da vitória. É em meio às tempestades. Às vezes você quer ir no grupo de partilha, às vezes tem um imprevisto, às vezes tem uma preguiça. Meu irmão, você tem que renunciar. Para você ser luz, você tem que renunciar. A gente faz academia cedo, nós levanta 5h30, leva os meninos para a escola. E aí 6h30 vai para a academia. É uma determinada decisão para poder a gente cuidar da saúde. Mas eu não posso ter as mesmas coisas para com as coisas de Deus. Quinta-feira é sagrado, a Santa Missa é sagrada, a Eucaristia é sagrada. São os alimentos que Deus nos dá. Você só vai ser revestido se você ter esses alimentos, porque a gente come, mas a gente tem que se alimentar de Deus também. Sabe, quando eu dizia para vocês que para morrer é muito fácil. Né? Muito fácil. Naquele momento, gente, eu pensei, Jesus, se eu morrer e não for para o céu. E quando eu saí daquela UTI, pela última vez, graças a Deus, tem 9 anos, que eu nunca mais fui hospitalizada. Né? Tomo remédio direitinho, mas graças a Deus, nunca mais tive nada. Tive que fazer a laqueadura, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Mas eu me alegro muito de ver o milagre que é os meus filhos. Eu poderia receber o milagre e simplesmente largar a Deus. Não poderia? Mas eu não vim na igreja para buscar esse milagre. Eu até posso ter vindo, mas quando eu vim, deixei a luz entrar no meu coração. Ela incendiou o desejo de servir. Né? Como o Júnior falava, eu fiz o retiro de encontro de casais, quase 9 meses de gestação. Dormia tarde, pensa que jeito que eu não ficava. Nem sei como que foi, mas foi tudo pela fé, gente. Porque eu queria fazer um encontro logo para servir logo. E eu lembro quando nós fomos para o retiro de servo, todo mundo que olhava para nós não conhecia ninguém. E o povo, vocês vão ser pastor. Eu falei, gente, de onde esse povo tirou isso? Que nunca, como é que um menino pequeno vai nascer? Como que eu vou ser pastora? Eu nem sei ser pastora. E até hoje eu não sei, até hoje eu estou aprendendo, mas é porque eu estou caminhando com Jesus. E às vezes que eu largo a mão dele, gente, não é frutuoso a minha partida. Às vezes que eu não rezo como eu deveria rezar, às vezes que eu não busco como eu deveria buscar, não é frutuoso. E eu sempre falo para ele, nós só tem hoje para amar, nós só tem hoje para buscar o céu. Porque uma hora você morre de noite e vai para o inferno. Gostaria que você ficasse agora, quem puder, ficar de joelho e olhar para a cruz. Eu me lembro que um dia eu estava lá em casa e o Pedro Henrique estava fazendo tarefa. E eu cheguei do jogo e ele me chamou, papai, vem aqui, deixa eu te mostrar aqui minha tarefa. E eu cheguei,
de bermuda, chuteira, na sala, na área. E ele foi me mostrando o caderninho dele, eu fui olhando as letrinhas dele assim. E na hora eu lembrei da minha letra, eu lembrei do meu capricho, eu lembrei da margem. O detalhe dele, todo o detalhe bonitinho. E aí naquela hora me veio a semelhança que a minha letra e o meu cuidado com as minhas coisas era a mesma coisa que ele estava fazendo. Naquela hora eu comecei a chorar e ele não percebeu. E eu só falei para Jesus assim, falei: Jesus, eu quero ter a sua semelhança, Jesus. É o convite que eu faço para você nessa noite. Será que você está sendo semelhante com Cristo? Que Ele amou e perdoou, você está amando, você está perdoando? Será que você está se doando a ponto de ser uma luz verdadeira, aquilo que nós falávamos, ser luz de verdade? Eu pedi a Deus para que eu fosse essa semelhança, para que eu tivesse essa semelhança com Cristo. E cada vez mais o Senhor me dá a graça de saber que eu estou no caminho certo, de saber que eu estou buscando ser semelhante a Ele, imitando a Cristo, o modelo de luz perfeita. Meu irmão, o que está te impedindo? O que te impede às vezes é a preguiça. O que é? Que te impede de ser semelhante a Deus, de ter a semelhança dEle e fazer a vontade dEle na vida das pessoas que estão à sua volta, na sua casa. Todo mundo está precisando de você. Você que veio aqui, é você que está buscando. Deus conta com você. É você o chamado. Assim como o Salmo, o Isaías 49 fala, é servo, luz das nações. O Senhor escolheu você desde o ventre para ser este servo. Olhe para Ele e vai fazendo a sua oração agora nesse momento. E vai falando para Ele: Senhor, onde eu não estou, Jesus, sendo luz, porque eu não estou sendo semelhante a Ti, Jesus. Onde eu não estou perdoando, onde eu não estou amando de verdade, onde a preguiça tem tomado conta, Jesus. Vai lembrando, meu irmão, e vai conversando com Jesus. Eu quero que o meu amor ajude o meu irmão. Vai entregando para o Senhor todas as suas ansiedades, todos os seus medos, todo medo de não conseguir, todo medo de não dar certo. Vai falando para o Senhor: Senhor, minha vida está em Tuas mãos. Os meus medos, as minhas angústias, Senhor. Eu quero ser luz, Senhor. Eu quero dar passos mais profundos na fé. Eu quero ser obediente a Deus. Vai levantando e cantando essa canção. Jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor E olha pro seu irmão. ajude o meu irmão a caminhar, guiado por Tuas mãos, em Tua lei, em Tua luz, Senhor. Deseja Esta terra, os astros, o sertão em paz. Esta flor e o pássaro feliz que vês não sentirão, não poderão jamais viver. Pega no braço da sua esposa, abraça ela Esta vida singular que e fala: vamos ser luz, vamos vencer, eu quero que a luz de Deus vamos ser família santa. em mim brilhou. Falando pro seu esposo: quando eu tiver com preguiça, me dê ânimo. Pega na minha mão e vamos buscar o céu juntos. Sim, eu quero que o meu amor ajude o meu irmão a caminhar, guiado por Tuas mãos.
promessa de Deus que nós chegamos no céu. Eu sou o sol, em luz, o meu ser e templo onde habita Deus. Todo o céu está presente dentro em mim, envolvendo-me na vida e no calor. Ainda com a mão, com a sua esposa, escuta essa palavra. Para que nós possamos chegar no céu, meu irmão, é preciso lutar. Mas a recompensa de Deus, ela virá. Amém? Isso está no caderno 3, né? Nosso caderno de meditação, que ficou muito gravado no meu coração. Eu sempre tenho ele. Diz assim: quem não se importa da perfeição, cumpre o seu dever com mais ou menos desleixo. Poucos merecimentos adquire. Quem entende, porém, a perfeição e se esforça por alcançar larga cópia de merecimentos. Assim, cada dia aumenta o capital de graça e de glória, os seus dias de mérito. Cada esforço tem como recompensa um aumento de graça na terra e mais tarde um peso imenso de glória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, sim. Muito obrigado. Sim, eu quero